tempo, não vambora para o vídeo. Perfeito, vamos falar de mercado? Respondendo aqui o superchat do Arthur Pego. Boa tarde, senhores, estão preocupados com o time de 26. Vocês estão preocupados com o time de 26, como as coisas estão acontecendo? Gabriel, se quiser até ajudar aqui, da lista de saídas, a gente já tem 5, certo? A gente tem Jandrei, que não deve ficar, não tem ainda nada, mas assim, tá fora dos planos, vai sair. A gente tem Diniano, já saiu, agora Luiz Gustavo, Rigoni e o Leandro. Leandro fica um pouco por fora, né? Era a quarta opção para o gol, enfim. Vocês estão preocupados? Como preocupados vocês estão? Tô apavorado. Eu também tenho uma preocupação, viu? Eu tenho uma preocupação forte aí também. Sobre essas saídas, né? Já tem 3, então, que já estão oficialmente fora do clube, né? Dineno, também Rigoni e o próprio Luiz Gustavo. Os 3 estão fora. Aí você tem a possibilidade do Leandro também sair. O Leandro tem contrato até o final do ano e também não tem algum sinal que ele vá renovar, então já está buscando aí um outro clube. E aí tem a situação do Oscar também, né? O Oscar deve aposentar, ainda tem essa possibilidade, então também deve sair aí o Oscar. E aí você tem o próprio Jandrei voltando de empréstimo, o Eric também volta de empréstimo, mas o Vitória quer comprar o Eric, quer permanecer com ele, então já seriam mais... E o Galopo, né? Exato, Galopo também, Moreira também vai voltar, né? São casos para a gente avaliar. E aí tem aqueles jogadores que são considerados negociáveis pelo São Paulo, né? Então entra nessa conta Patrick, que já é um jogador que não teve muito espaço nessa atual temporada. Luan também está voltando de lesão, também é considerado negociável pelo São Paulo. E aí você tem outros jogadores, que aí acho que vale até o debate, que são também avaliados, né? Então, por exemplo, o Rodriguinho não renovou ainda com o time do São Paulo. Caso chegue uma oferta por ele, talvez o São Paulo prefira vender agora para não perder a renovação. E aí tem a situação do Yang também, que tem contrato até o final da próxima temporada, e esse é não sei qual a sua apuração também, Valentim, mas que pelo que eu escutei, o deve priorizar contratar um outro goleiro no mercado. Isso, até soltamos hoje uma matéria legal que é assim: o São Paulo hoje tem 5 goleiros, contra o Jandrei e o Leandro, né? Apesar dos 2 deverem sair, mas o fim pode acabar só com 2, o Rafael e com o Felipe Preis. Tem o JP também na base, que é visto como bem, mas ainda é muito cru, né? E aí, tendo esses 2, o São Paulo iria no mercado em busca de novo segundo goleiro. Mas, de novo, aí precisaria negociar todo mundo. O Jandrei já é um problema por causa do salário dele, tem um alto salário, e o Juventude na Série B oferece uma fatia muito pequena, isso incomoda um pouco o São Paulo. E tem também o Yang. O Yang, resumindo, né? Acho que não sei se o Gabriel vai contar, mas todo jogador ali abaixo dos 25 anos, 26 anos, é visto como negociável para o São Paulo, né? Chegar uma proposta importante, o São Paulo certamente não vai fechar a porta, vai pelo menos conversar. Tem uma coisa curiosa, né, cara? Por que eu estou apavorado? Bom, o São Paulo quer renovar o time. Então ele está se desfazendo dos veteranos. Mas se tiver qualquer proposta para alguém com 25, 26 anos, ele vai negociar. Então vai jogar eu, o Renan vai jogar, o Gabriel... Quem vai ser a porra do time, cara? Qual que é a estratégia dessa maldição? Primeiro, vamos lá, para vocês tentarem me explicar, vocês estão no dia a dia. Essa limpa em outros departamentos, funcionários, como o Renan falou, gente que, se é do tempo dele, tem gente do meu tempo, né? Então é anterior ao do Renan. Essa limpa, pelo que eu entendi, é resultado da presença do CEO no departamento de futebol, fazendo o Márcio Carlos Magno, fazendo o uso da planilha, custo-benefício, tempo de casa, tipo de atividade, está rendendo ou não, etc. e tal, etc. Certo, Gabriel? Acho que seria um pouco isso. O time de futebol, quem está fazendo isso? É ele também? Ou é ele com o Rui Costa? É ele com o Crespo? Dá um palpite? Porque... Muricy, né? Mas porque, por exemplo, para vários desses caras, até ontem o Luiz Gustavo era super importante. Era o líder do elenco, era o cara que não sei o que lá. Tinha ficado um ano a mais por conta da liderança. Então, só estou pegando o Luiz Gustavo como um exemplo. Mas estou dizendo a estratégia. Quando eu vi essa enquete, eu falei, como é que eu respondo? Dá vontade de responder na hora. Pô, troca os dois. Era Rigoni e Luiz Gustavo, a enquete nossa, né? Eu falei, eu fiquei pensando assim, tá bom, Rigoni e Luiz Gustavo, mas quem vai ocupar o lugar deles? Quem virá? Vai ser melhor ou pior? Vai ter melhor possibilidade ou pior? Eu não sei responder para vocês. Qual o perfil que está sendo procurado para o lugar do Luiz Gustavo? É um líder como ele? Ou não? E assim, pegando o Luiz Gustavo como exemplo, e esses que vocês escreveram, o Valentim e o Gabriel, que assim, o contrato do cara acabou, tá acabando, aí é mais fácil resolver. Ou você renova ou você não renova. O mais complicado é contrato em vigência, que aliás são os mais caros.
por exemplo, né? Mas tudo bem. Vamos pegar os que estavam acabando o contrato. No caso do Rigoni, do Dineno, do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo acabou a temporada como titular do São Paulo. E não por conta de lesão, não. Ele ultrapassou o Pablo Maia, ultrapassou o Alisson, ultrapassou o outro, ultrapassou o outro. Ele acabou como o melhor meio-campista do São Paulo. Certo? De fato. Então aí você fica pensando, porque o jeito que tá, e a gente já viu algumas atitudes novas, um tanto quanto de represália, me parece. Por isso que eu estou tentando juntar a presença do CEO com o departamento de futebol. Aquela entrevista pesou? Me parece que pesou no veredito. Então, as verdades que o torcedor gostou de ouvir, eu imagino que a cartolagem não gostou de ter ouvido. E talvez tenha pesado. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim. E se isso pesou, só estou fazendo essa conjectura, se isso pesou, olha, é um aviso para o técnico do São Paulo. Tá? É um aviso. Estou falando para o técnico do São Paulo nesse mês que ele está na Itália com as filhas. Se é essa nova governança de punir quem fala verdades e quem cobra posicionamento da direção ao lado de atletas. Quem é transparente, transparente, a coisa pode piorar bem em relação a esse ano que está acabando. É isso que o meu temor. É o meu temor, ainda mais se essa história do Luiz Gustavo de fato tiver o componente da entrevista. E para mim, olhando um pouco como as coisas estão rolando, me parece ter um pouquinho, sim. Não sei qual é a opinião de vocês. Então isso me preocupa deveras. Ainda mais lembrando, assim, só refazendo aqui, recapitulando, o Luiz Gustavo quase morreu, ficou 6 anos fora do gramado, retornou como titular jogando uma posição que não é dele e assumiu a titularidade no meio campo de São Paulo. De uma hora para outra ele não ser mais útil para o elenco do São Paulo, chama atenção sua, Renan? Não, chama muito, porque quando você olha para o plantel, quando você olha para o elenco inteiro, o Luiz Gustavo é o único, repito, o único com perfil de liderança, né? Você tem jogadores mais velhos, você tem jogadores experientes, jogadores vencedores pelo clube, mas nenhum com o perfil do Luiz Gustavo, né? E isso também vai uma preocupação grande, porque em algum momento a gente tinha o Rafinha não estava mais, aí tinha o Luiz, aí o Luiz não vai estar mais. Quem que vai segurar esse rojão? Quem que vai dar o dedo na cara a hora que precisar? Quem que vai falar o que o Luiz falou e era sempre ele que falava nos momentos mais difíceis? Quem vai ser? Né? E essa liderança dentro de um grupo de futebol, ela é muito importante. Ela é muito importante. Eu entendo as condições financeiras, mas eu teria uma conversa com ele, porque a conversa com o Luiz Gustavo é muito simples. Ela não é difícil. Conversa com o Luiz, ela é muito simples. É você chegar para ele e falar, Luiz, nós temos isso para você hoje, nós desejamos que você continue. Se desejassem, né? Se quisessem que ele continuasse. Nós temos essa condição para você. Você tem 38 anos. Qual é o tamanho do seu mercado com 38 anos? Ficando 6 meses parado, com uma embolia pulmonar. Qual que é o tamanho do seu mercado para você sair do São Paulo? Querendo ou não, o cara tá no São Paulo Futebol Clube. Né? Qual que é o time que você vai jogar agora? Olha, eu tenho essa proposta para isso. Opa, desculpa, aí eu não posso mais chegar. Você sabe qual que é a situação do clube. Do contrário, eu acho que foi muito rápido você abrir mão de um jogador que, na minha visão, eu tenho exatamente a mesma com o Arnaldo, acaba como o principal meio-campista do time. Tem o Marcos Antônio, mas o Marcos Antônio passou um tempo machucado e tal. Mas tem o Marcos Antônio, que do ponto de vista de qualidade técnica, mas o Luiz foi para mim que acabou melhor o ano dos meio-campistas. Então, estamos falando de futebol e estou falando de uma coisa muito importante que é a liderança. O vestiário ele é muito importante. Né? E ele provou isso agora no final da temporada. Então eu faria o mínimo de esforço para mantê-lo e para dar já um avanço na vida dele pós-carreira já. Vamos já encaminhar uma parada aqui, Luiz? E parece que nada disso foi feito. Né? Perfeito, vamos dar uma olhada aqui no... Aliás, gente, tem uma enquete aqui, eu não li, mas calma aí, vamos só ler um pouquinho aqui a galera do chat. Aqui, ó. Não, calma aí. Bianca, São Paulo precisa mudar de editoria. O Daniel pergunta aqui, ó. São Paulo abriu conversa com o Fortaleza pelo Pochettino? Eu tive a informação que foi só uma sondagem, né? Então teve uma sondagem, a gente vai até publicar em instantes aí também no site, mas teve uma sondagem pelo Pochettino e aí teve uma sondagem também pelo Gaston Ávila. Não tenho a informação de que no momento apresentaram uma
oferta por nenhum dos dois, né? O que eu ouvi essa semana é que o São Paulo iria primeiro limpar a casa, limpar o elenco, para depois pensar em contratações, mas já tentando antecipar os seus movimentos aí, já vai saindo, fazendo consultas pelo mercado, e aí, obviamente, isso para a torcida, parece que o São Paulo está sondando todo mundo nas últimas na mira do São Paulo, de fato, Valentim. E o problema dessa janela é que ela é desse tamanhozinho assim, né? Pois é. E comporta 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Daqui exatamente um mês começa o Campeonato Paulista. Olha que loucura. Menos até. Hoje é dia... 11 a 11, Exatamente 11. Então, o São Paulo jogou há 3 dias atrás, 4 dias atrás, e daqui um mês já tem jogo oficial de novo. Os jogadores estão em férias, né? Até vi um post do Alan Franco, ele treinando, né? Fazendo ali um trabalho de fortalecimento, de musculação. Legal, os jogadores não vão poder ter férias hoje. Desculpa, a virada de temporada, porque eles vão treinar 8 dias para o jogo oficial, uma semana para jogar o jogo oficial, isso é loucura, né? Então, para a diretoria também. Quando a gente está falando aqui, Arnaldo, há 5 lives atrás, acho que até mais, que o planejamento já deveria ter começado, né? É por causa disso. A janela é desse tamanho, é muito curta, tem pouquíssimo tempo, não tem dinheiro, é complicado, cara. Fabiano, Calera era capitão no começo do ano. Fábio, Sim, acha que não renovaria com o Luiz Gustavo, o Lucas, porém, renovaria. E só vale uma menção também, Valentim, antes, né? Que eu pude apurar ontem também, não sei qual é a sua apuração em relação a isso, que ele estaria disposto a reduzir salário, né? Estaria disposto, então, a baixar o preço de forma considerável, mas que o São Paulo descartou abrir uma negociação por entender que, pela idade dele, não faria sentido mantê-lo no elenco, né? Então, ele é um jogador que, pelo que eu pude apurar ontem, não chegou a ter uma oferta. Não é que o São Paulo ofertou, quero te pagar 10 mil reais por mês, topa ou tá fora. Não, assim, nem chegou a ter essa oferta, nem chegou a ter esse movimento. Então, quando você traz essa informação, Gabriel, piorou a situação. Piorou. Se o cara tivesse disposto, se o cara tá disposto a baixar. Porra, o Luiz Gustavo não é burro, cara. Ele tem 38 anos, ele jogou pouco esse ano. Qual o tamanho do mercado dele, cara? A não ser que ele tenha um mercado muito, assim, nos Estados Unidos, que também está movimentando demais. Os caras estão contratando o Rodrigo Depou, estão contratando jogadores mais jovens, né? Então o cara tem consciência. Ele já está 2 anos no clube, né? É o último ano da carreira dele como atleta. Aí quando você traz essa informação, tudo que eu falei potencializa, porque piorou. Então respondam vocês na enquete. Nome A para a zaga do São Paulo nesse momento, independente da situação da zaga que a gente tinha abordado aqui. Pode sair Arboleda, pode sair Ferrarese, que seja. O nome principal que quer o São Paulo, independente da forma que vão sair os jogadores, ainda que tivesse todo mundo, é o Gaston Ávila, porque o Crespo quer mais um zagueiro nesse plantel e entende que precisa de alguém que tenha facilidade para jogar com a perna esquerda. Eu gosto do nome, Senna, queria a sua opinião. Zagueiro pelo lado esquerdo tá meio raro, né? Tá meio difícil achar no futebol. Fez uma temporada sólida, apesar do Fortaleza ter caído, né? Mas nesses últimos jogos aí recentes do Fortaleza, ele foi até bem. Por isso que eu falei do Arboleda e do Ferrarese, cara. Eu não me oporia a uma venda desde que o São Paulo consiga repor. Me preocupa só um pouco, porque assim, ele não é do Fortaleza, né? Ele pertence ao Ajax. O Ajax sempre é aquela ameaça para a base do São Paulo. Eu só espero que numa negociação com ele não se envolva nenhum jogador da base do São Paulo, tipo, você tem prioridade em comprar o Luca daqui a 3 meses, Ajax, e aí me libera um empréstimo do Ávila. Aí é um puta mau negócio. Não dá para fazer uma... Eu ia falar outra coisa, né? Mas uma M dessa aí, né? Agora, ele pareceu ser um cara muito sólido na defesa, abriria possibilidades do São Paulo montar uma defesa assim, com mais opções, apesar de que o zagueiro do lado esquerdo seja mais raro, hoje o São Paulo tem 2 caras para jogar desse lado, que é o Alan Franco, que é a posição original dele, e o Sabino, que constrói ali também por aquele lado, né? Num caso de uma saída do Arboleda ou Ferrarese, eu acho que o São Paulo teria que olhar um zagueiro pelo lado direito também, para fazer a reposição, né? Então, eu acho que, assim, é um bom nome, mas tem que se ver aí. Se for sair, por exemplo, um Arboleda e um Ferrarese, tem que se olhar um zagueiro para outro lado também, para não ficar muito desbalanceado, muito desfalcado aí. Trocar jogadores junto ao Fortaleza, né? Avalia possibilidades, ainda não formalizou uma oferta, mas tenta, então, a troca de jogadores aí pelo Tomás Pochettino, o São Paulo Futebol Clube. Gosto muito do jogador, acho que caberia muito esse meio campo. Agora, tem um entrave também, que isso é informação, que eles estão tentando trocar jogadores, mas uma coisa é você trocar um jogador com o Flamengo, Botafogo, time que estão na Série A, né, que para o jogador profissional do São Paulo,
que tá com pouco espaço, é verdade, pode ser, mas isso, assim, pouco muda para ele, né? Outra coisa é você tentar trocar com um time de Série B. Tem uma resistência interna no São Paulo por trocas com jogadores da Série B. Então, acho que só vale passar essa informação também, que isso pode ser um dificultador, e aí o São Paulo teria que achar outras alternativas. Eu acho que ele vai ter uma concorrência de mercado natural também, né? Deve surgir mais ofertas, sem tentar acelerar essa conversa, mas pelo nome eu gosto bastante, certo? Essa questão deles terem olhados, observados pelo mercado para outras ofertas, mostra que realmente, assim, é um cara que chama atenção e não é só o São Paulo olhando, porque muita gente pode ter aquela consideração de, pô, ela vai olhar na Série B. Sim, São Paulo pode olhar e deve olhar também na Série B. Nomes que subiram e nomes que caíram. Ou vão se esquecer do Wellington Rato também, que caiu com o Atlético Goianiense e foi útil para o São Paulo, né? Eu acho que não tem nada a ver essa questão de rotular os caras, porque caiu para a Série B com Fortaleza, Juventude, né? Ceará, o Sport. Eu acho que se forem bons nomes, o São Paulo tem que olhar assim, até pela condição financeira que a gente tem. O Pochettino, ele tem bons números, ele já vinha desde o Tajeres, né? Lá no passado também, tendo uma regularidade. Eu acho que é o setor mais carente para o São Paulo esse ano. Mais carente, mais, assim, urgente que o São Paulo precisa reforçar. Eu falei isso no Bom Dia ontem, eu acho. Se a gente tiver, e tomara, né, se Deus quiser, né, a volta dos 3 atacantes que tiveram LCA, né, rompimento de ligamento cruzado, como é que vai ser a armação de jogadas para eles? Quem que vai municiar os caras? Porque o Oscar provavelmente não volte a jogar, né, pelo que se imagina. O Rodriguinho não se firmou, deu uma esperança ali, mas não se firmou. A gente está com o Marcos Antônio improvisado de meia, que não é a dele, ele é o segundo volante, né? Ele não é um meia, mas ele tá fazendo muito bem ali. E a gente adotou como solução e ficou, mas não é a dele. E a gente não tem um cara para planejar o meio de campo, para organizar jogadas, para criar nada ali. E como é que vai ser, por exemplo, na terceira rodada do Paulista, na quarta rodada, quando o time já tirou aquela nhaca de férias, e você começar a ver que os atacantes estão isolados lá na frente, que não chega a bola neles também. São Paulo precisa urgente pensar em um meia. Eu acho que o Pochettino seria um nome interessante, sim, desde que haja possibilidade financeira. Galopo, tem um acerto já com o River Plate, ele vai assinar um contrato em definitivo e a troca com o São Paulo vai ser pelos 2 jogadores que já vieram do River, então Tapia e Enzo Dias. O Galopo não tinha atingido por muito pouco a cláusula que acionava a compra automática, mas o River decidiu ficar com ele e agora ele está finalizando os trâmites aí para ser jogador em definitivo do River Plate, e a contrapartida para o São Paulo vai ser o Enzo Dias, que esse sim atingiu a meta para ser comprado pelo São Paulo, e o Gonzalo Tapia, que chegou depois e tem se mostrado bem útil. O Tapia pode ser um jogador importante aí em 2026. Exceto o pessoal achou um pouco demais. Quem joga mais hoje, Luiz Gustavo ou Pablo Maia? Luiz Gustavo. Mas... Luiz Gustavo ou Luan? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo ou Alisson? Não, tudo bem, mas peraí, deixa eu... Quem vai ser o volante seu contra o Mirassol? Mas o meu ponto é o seguinte, o ano inteiro... Diferente, o Rigoni ou fulano? O Dineno ou fulano? O ano inteiro a conversa no São Paulo foi, esse elenco com esses caras dessa idade aí não vai para lugar nenhum. Esse elenco velho não dá, esse elenco envelhecido não tem condição. Esse elenco aí o cara não aguenta jogar 3 jogos seguidos. O calendário brasileiro tem 150 jogos, o cara não consegue. Não foi o caso dele, né? Não foi o caso, até porque ele... Tudo bem, mas eu sei disso, tem um problema diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Ao menos isso não está alinhado com o que se deseja do elenco do São Paulo, um elenco mais jovem, mais saudável? Sim, desde que exista alguém melhor que essa figura para jogar. Por exemplo, o Arboleda tem mais de 30. Vai sair? Sim. Não, só se tiver um jogador melhor que ele para jogar. O Luciano tem mais de 30. Vai sair? Não. Mas os caras jogaram o tempo todo também, né? Sim, peguei 2. O Caleri, que não jogou. Sim. Vai sair? Se tiver... Não, o Lucas não jogou. Você vai conseguir um jogador melhor que ele? Então, esse é um bom exemplo. Né? Sim. Então não é o Luiz Gustavo. Não, o que eu tô falando é que é que o Luiz eu Gustavo, acho o Luiz Gustavo ótimo. O Luiz Gustavo tem a comodidade de ter acabado o contrato. Minha não é questão diferente de você renegociar com alguém. O caminho que o São Paulo sinalizou, inclusive o Crespo, o que você quer? Eu quero jogador jovem, quero jogador saudável, novo. É isso que eu quero. Não é o caso do Luiz Gustavo. Olha, eu vou dizer para vocês, se o Aníbal e o Martínez saírem, eu traria o Denilson do Cuiabá e o Luiz Gustavo. E para o Luiz Gustavo, eu diria para ele o seguinte: você vai jogar os clássicos no estadual e as copas quando a coisa pegar. Para 35 jogos. Que é um jogador, se um jogador, não vou dizer ele, mas um jogador com esse perfil estivesse em campo. Perfeito. Talvez o Palmeiras não tivesse perdido a final da Libertadores. Entendeu?
que é o tipo de jogador para isso. Então, nem precisa ser ele, pode ser outro com o mesmo perfil para o Palmeiras nesse aspecto. Mas eu acho que um jogador para 35 jogos cai como uma luva, porque ele é bom de grupo, tem liderança, é um cara com experiência, né? Então, o que o São Paulo faz, dá para entender. Tá? O elenco é muito velho, precisamos renovar, mas quem você vai dispensar? Entendeu? Quem? Quais deles? Né? É um jogador importante. Eu faria isso. A questão é aquilo, né? Essa mesma direção, tudo bem. Agora saiu o diretor de futebol, também é outro álibi, né? Porque parece que... Mas o Rui Costa, que é o executivo, estava com o Belmonte o tempo todo, certo? Em todas as decisões. O que não faz sentido é você chegar com o Cédric, que veio por uma experiência, e ele, foi bem, 3 anos de contrato. Alisson, foi bem a temporada, 3 anos de contrato. Aí o fulano, 3 anos, aí fica mais dinheiro. O Luiz Gustavo era o típico caso, você está negociando ano a ano. Como é que foi esse ano? Cara, o cara ama o São Paulo, é identificado com o São Paulo. Vem cá, vamos fazer por jogo? Capaz até do cara topar. Claro, cara, o cara, sabe, sei lá, buscar uma alternativa. Não precisa dar um contrato de 3 anos para ele. Dá um contrato com um valor bem baixo e oferece, né? Não que ele seja obrigado a aceitar, oferece um valor fixo mais baixo e depois põe meta, cara. Entendeu? Entendi.